Fala galerinha, bom dia para vocês. Vamos iniciar aqui a nossa videoaula e hoje vamos falar do ciclo celular, mitose, meiose, que são dois processos de divisão celular. Tranquilo? Iniciando pelo ciclo celular. O que seria o ciclo celular? Ciclo celular é o tempo de vida de uma célula. Ele vai desde a formação da célula até o momento onde essa célula se divide e dá origem a novas células. Esse seria o ciclo celular. Ele é subdividido em interfase e divisão, propriamente dita. A interfase, galera, é a maior parte da vida de uma célula, é a maior parte do ciclo celular, tá? Na interfase nós temos intensa atividade metabólica, transcrição de RNA mensageiro, tradução de proteínas, duplicação de material genético, tudo isso acontece na interfase. Didaticamente, vamos dividir a interfase em 3 subfases, tá? Então, quais seriam as subfases da interfase? G1, S e G2. Utilizando aqui avançadíssimas técnicas gráficas, nós temos uma célula, tá, em interfase no período G1. Se você notar aqui, ó, nós temos membrana nuclear, centríolos, cromatina, nucleolo. Note que a cromatina está simples. Nós temos aqui uma célula, tá, onde nós temos 2N igual a 4 cromatinas, onde nós temos 4 cromatinas simples. Em G1, nós temos transcrição de RNA mensageiro, nós temos tradução de proteínas, crescimento celular, a célula se preparando para duplicar o material genético. No período S, ela duplica esse material genético, tá? Cada cromatina vai produzir uma cópia idêntica dela mesma. Tranquilo? Continuando com as avançadíssimas técnicas gráficas, temos aqui uma célula em G2. Se você notar, nós temos aqui membrana nuclear, nucleolo, porém os centríolos se duplicam. Porém, cada cromatina se duplicou. Ela produziu uma cópia idêntica a ela mesma. Continuamos com uma célula 2N igual a 4, diploide. Porém, agora 4 cromatinas duplicadas. Tranquilo? Beleza? A menor parte do tempo de vida do ciclo celular, né, do tempo de vida de uma célula, é a divisão. A célula pode sofrer 2 tipos de divisão. Ela pode sofrer a mitose ou ela pode sofrer a meiose. Vamos iniciar, galera, pela mitose, tá? Eu gosto sempre de uma frasezinha que eu aprendi quando eu ainda era aluno de cursinho, né? Prometeu Ana telefonar. O que significa isso? Nada, não significa nada. É uma frase montada com as iniciais das fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. O que eu quero que você guarde de cada fase, tá? Que vai facilitar muito na resolução dos exercícios. Então acompanha comigo. Opa! Parã! Prófase. O que nós temos que guardar na prófase? Desmantelamento da membrana nuclear, desmantelamento do nucleolo, centríolos iniciam a migração para os polos da célula, iniciam a formação das fibras do áster e do fuso acromático, tá? Detalhe, os cromossomos surgem. A cromatina que estava lá na intérfase, formando aquele filamento longo e fino, inicia o processo de espiralização e condensação. Então, nós falamos que eu tenho aqui o início da espiralização e condensação dos cromossomos. Essa é a prófase, sem muito mistério. Tranquilo? Beleza? Dando continuidade, após a prófase, lembra? Prometeu Ana telefonar. Prófase, metáfase. O que nós temos, galera, na metáfase?
A metáfase é uma fase bem interessante, tá? Onde os centríolos já estão nos polos da célula. O áster e o fuso acromático estão completamente formados. Os cromossomos atingem um máximo de espiralização nos cromossomos e se prendem ao fuso acromático exatamente no meio da célula, no equador da célula, através dos cinetocoros, tá? Dos centrômeros. Os centrômeros, galera, são proteínas que vão unir as duas cromátides dos cromossomos. Lembra, os cromossomos encontram-se duplicados. Eles se duplicaram lá no período S da intérfase. Então, aqui eu tenho uma cromátide, duas cromátides unidas pelo centrômero. E detalhe, elas estão em linha, lado a lado, no equador da célula, formando uma estrutura que nós chamamos de placa equatorial. Então, nós temos aqui a placa equatorial, onde os cromossomos estão em linha no equador da célula, presos às fibras do fuso, tá? Pelos cinetocoros dos centrômeros. Alguma dúvida? Tranquilo? Curiosidade, é na metáfase que a célula é tratada com algumas substâncias que acabam inibindo a polimerização do fuso acromático. Ou seja, eu vou bloquear a mitose, bloqueio a divisão, bloqueio em metáfase. Como na metáfase os cromossomos estão com um grau máximo de espiralização, eu consigo tirar uma foto dos cromossomos, tá? Ampliar essa foto e depois recortar e montar o cariótipo da pessoa. Lembra daquela aulinha lá de semana passada, onde foi explicado as principais síndromes? Você consegue montar o cariótipo e descobrir, por exemplo, se a pessoa tem uma síndrome de Down, Edwards, Klinefelter, beleza? Então, inibição da divisão celular, nós temos na metáfase. Substâncias que inibem a polimerização do fuso acromático, como a colchicina, por exemplo. Tranquilo? Próxima fase, nós vamos ter aqui anáfase. O que nós temos na anáfase? Na anáfase, eu vou ter a duplicação dos centrômeros, a retração das fibras do fuso acromático, arrastando as cromátides irmãs que se separaram. Lembra, o cromossomo estava duplicado. Cada cromossomo duplicado é formado por duas cromátides irmãs. Aqui elas se separaram. Então, eu não tenho mais o cromossomo duplicado. Agora eu tenho cromossomos simples. Então, quando eu duplico o centrômero, separo as cromátides irmãs, elas se transformam em cromossomos irmãos. Cada cromossomo irmão migra para um polo diferente da célula, arrastados pela retração do fuso acromático. Temos aqui o que nós chamamos de ascensão polar. Beleza? A última fase, nós temos a telófase. O que nós temos na telófase? Você tem a reestruturação da membrana nuclear, a reestruturação dos nucleolos e a citocinese. O que é a citocinese? É a separação do citoplasma, formando duas novas células geneticamente idênticas, porque elas são formadas por cromossomos irmãos que se separaram na anáfase. Lembra? Separação das cromátides irmãs, que viram cromossomos irmãos, que montam duas células diferentes. Tá? Essa é a principal característica da telófase. Lembrando que na mitose nós não temos variabilidade genética, apenas se ocorrer processos de mutação. Tranquilo? Então aqui, telófase. Lembra, citocinese é a separação do
citoplasma, formando duas células. Tudo que ocorreu até aqui é a cariocinese, que é a separação do material genético que foi duplicado lá no período S da intérfase. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos agora para a meiose, tá? O que é a meiose? A meiose é um processo de divisão celular que, na verdade, é formado por duas divisões sucessivas, duas divisões que acontecem seguidamente sem uma interfase entre elas, tá? A primeira divisão, tá? Nós chamamos de reducional. A primeira divisão ou meiose 1, nós vamos chamar de reducional, porque reduz o número de cromossomos pela metade. A segunda divisão, ou meiose 2, nós chamamos de equacional, tá? Por quê? Porque ela tende a separar as cromátides irmãs. Macete para você não esquecer. A meiose 2, ou a segunda divisão da meiose, é, na verdade, uma mitose que acontece numa célula haploide, numa célula N, que já reduziu o número de cromossomos pela metade. Guarda isso, tá? Opa, avançadíssimas técnicas gráficas novamente. Prófase 1. O que significa prófase 1? Prófase da meiose 1. Vocês vão ver que na meiose os nomes são os mesmos. Prometeu Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Só que como são duas divisões sucessivas, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Terminou a primeira divisão, meiose 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então estamos na meiose 1, estamos naquela divisão, tá? Reducional. Então aqui, ó, prófase 1. As características são as mesmas da prófase e da mitose. Então nós temos migração dos centríolos para os polos da célula, início de formação do fuso acromático, início de formação das fibras do áster, desmantelamento da membrana nuclear, desmantelamento do nucleolo, porém o detalhe está aí agora, no material genético. Os cromossomos que estão em início de espiralização estão aos pares de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que nós recebemos do pai e da mãe. Para cada par de cromossomo homólogo, um foi herdado do pai, o outro foi herdado da mãe. Qual a principal característica? A prófase 1, ela é subdividida. Nós temos aqui as subfases da prófase 1. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, tá? O que acontece nessas subfases? Variabilidade genética. Os pares de cromossomos homólogos vão cruzar parte de suas cromátides e vão, na separação, cada um levar parte da cromátide do outro homólogo. Então, nós temos aqui no leptóteno a aproximação dos cromossomos homólogos. No zigóteno, cromossomos homólogos aos pares, sinapse. Paquíteno, tá? Onde tecnicamente inicia o crossing over, nós temos a tétrade. Os pares de cromossomos homólogos já estão bem espiralizados e você consegue enxergar 1, 2, 3, 4 cromátides. Diplóteno, onde nós temos o evento mais marcante das subfases da prófase 1, nós temos os quiasmas. Os cromossomos homólogos cruzam partes de suas cromátides, trocam partes de suas cromátides e ficam presos pelo ponto de troca, formando uma espécie de X, chamado de quiasma. E na diacinese, a terminalização dos quiasmas. Eles vão se separar, cada um levando parte do outro cromossomo homólogo. Então, essa divisão da prófase 1 em subfases caracteriza bem a meiose.
tá? Essa troca de partes dos cromossomos homólogos aumenta e muito a variabilidade genética. Segunda, nós temos aqui a metáfase 1, bem diferente da metáfase da mitose, onde os cromossomos ficavam em linha no equador da célula, formando a placa equatorial. Na meiose, não. Na meiose, os cromossomos ficam aos pares no equador da célula, formando pares de homólogos. Nessa minha célula, onde eu tenho 2N igual a 4 cromossomos, eu tenho 2 pares de cromossomos homólogos. Tranquilo? Então, diferença entre metáfase 1 da meiose e metáfase da mitose é que na metáfase da mitose os cromossomos estão em linha no equador da célula, formando a placa equatorial. Na metáfase 1 da meiose, os cromossomos estão aos pares de homólogos. E isso vai interferir também na próxima fase. Próxima fase, anáfase 1. Na anáfase 1, eu separo os pares de cromossomos homólogos. Um cromossomo homólogo vai para um polo da célula, o outro cromossomo homólogo vai para o outro polo da célula. Lembrando que na anáfase da mitose eu separava as cromátides irmãs. Na anáfase 1 da meiose, eu separo os cromossomos homólogos, que são arrastados para polos distintos da célula pela retração das fibras do fuso acromático. Telófase 1, na telófase 1, eu tenho a citocinese, separação do citoplasma, formando 2 novas células. E aquelas mesmas características da telófase e da mitose. Reestruturação da membrana nuclear, reestruturação do nucleolo, desespiralização dos cromossomos, mas uma novidade. Aqui a célula vai entrar novamente em divisão, antes mesmo de passar por uma intérfase. Alguns autores também consideram que os centríolos se duplicam para que ocorra uma nova divisão e a desespiralização dos cromossomos não vai ser tão intensa, porque logo a célula vai entrar numa nova divisão. Diferença básica da telófase lá da mitose para a telófase da meiose 1. Reduzimos o número de cromossomos pela metade em cada célula formada. Eu tinha 2N igual a 4, agora eu tenho N igual a 2 em cada uma das 2 novas células. Por isso, galera, a meiose 1 é reducional. Reduz o número de cromossomos pela metade. Agora nós vamos passar mais rápido, porque a meiose 2 ela é idêntica à mitose, com uma diferença. O número de cromossomos já foi reduzido pela metade. Nós tínhamos uma célula 2N e agora temos 2 células N. Cada uma dessas células N vai se dividir novamente, formando, ao final da meiose, 4 células haploides, geneticamente diferentes entre si, muita variabilidade genética. Então, prófase 2 segue o mesmo padrão. Centríolos migram para os polos da célula, formação do áster, do fuso acromático, desmantelamento da membrana nuclear, desmantelamento do nucleolo e início da espiralização dos cromossomos. Metáfase 2. Cromossomos em linha no equador da célula. Cromossomos com o máximo de espiralização. Fuso acromático e áster completamente formado. Centríolos nos polos da célula. Anáfase 2. Duplicação dos centrômeros. Separação das cromátides irmãs, que viram cromossomos irmãos, sendo arrastados para os polos opostos da célula pela retração das fibras do fuso acromático. Telófase 2, citocinese, separando em 2 novas células, reestruturação da membrana nuclear, reestruturação do nucleolo, desespiralização dos cromossomos. Lembra, agora eu tenho aqui 4 células, tá? Porque cada uma daquela célulazinha formada na meiose 1 se divide em 2. Por isso eu tenho
4 novas células, contendo exatamente a metade do material genético. Tranquilo? Chamamos atenção também, para a gente finalizar a nossa aula, as diferenças entre a divisão celular que ocorre numa célula animal e a divisão celular que ocorre numa célula vegetal. Célula animal tem centríolos, divisão cêntrica. Célula vegetal não tem centríolos, divisão acêntrica. Então, animal com centríolos, cêntrica, vegetal sem centríolos, acêntrica. A animal forma as fibras do áster. Célula animal astral, com áster. Vegetal anastral, sem o áster. E a última diferença a gente consegue visualizar aqui. A citocinese na célula animal é por estrangulamento, tá? Você tem contração dos filamentos de actina, tá? Miosina da célula, estrangulando o citoplasma, separando em 2 novas células. Falamos que a citocinese, ela é centrípeta, de fora para dentro. Na vegetal, graças à parede celular de celulose, a citocinese tem que vir de dentro para fora, por acúmulo das bolsas do complexo golgiense, formando os fragmoplastos, que vão dar origem à lamela média, separando a célula em 2 novas células. Então, falamos citocinese centrífuga, de dentro para fora. Beleza? Galera, um grande abraço para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula resumidinha, com os pontos principais que vocês não podem esquecer em nenhum vestibular. Estou morrendo de saudade, quase enlouquecendo dentro dessa casa aqui, nessa quarentena, tá? Morrendo de vontade de dar aquela aula nossa novamente, né? Só que, infelizmente, isso não pode acontecer. Grande abraço do professor Filipão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Beleza?